Aqui a gente já tem um gráfico de tensão em corrente alternada, tá? Onde ele varia, né, de acordo com o intervalo de tempo, ora está no positivo, ora negativo. Vamos lá. Vamos falar aqui da resistência elétrica. A resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem de corrente elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica no SI é o ohm, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, e representa a razão entre volt e ampere. Efeito Joule. Uma das características da resistência, né, do resistor, quando a gente fala da resistência do nosso chuveiro, do resistor do nosso chuveiro, é esquentar. Vários aparelhos da nossa casa têm seu funcionamento baseado no uso de resistência elétrica por meio de pequenos dispositivos chamados resistores, que têm como função transformar energia elétrica em energia térmica. Alguns aparelhos domésticos que utilizam os resistores são o chuveiro, o ferro de passar, o secador de cabelo, o forno elétrico, churrasqueira elétrica. Churrasqueira elétrica eu gosto bastante de usar, que não faz tanta sujeira, entre outros. O resistor. Hoje em dia, a gente não encontra mais esses resistores PTH dentro dos equipamentos eletrônicos, né? A galera da antiga aí que trabalha com informática ainda pegava esses caras aqui dentro das fontes dos desktops. A gente pegava muito desses caras aí nos equipamentos antigos, galera que trabalha com radiocomunicação, aqueles rádios comunicadores antigos, muito antigos. A gente pega os componentes PTH. Agora a gente não encontra mais eles não, a gente encontra só os SMD. A gente ainda usa muito esse tipo de componente, né, o componente PTH nos protoboards para fazer simulação em bancada, para a gente fazer o estudo ou então fazer o teste protótipo. Antes da gente falar do circuito aqui, do funcionamento do circuito, vamos voltar aqui, ó. Esse circuito, do jeito que ele está aqui, mesmo com o dispositivo de controle, com essa chave aberta, ele funciona? Agora, para vocês ligarem o microfone e me responder. Com a chave aberta aqui, esse circuito vai funcionar? Não. Não vai. Não vai funcionar, né? Esse circuito não vai funcionar. Por quê? Para que eu tenha fluxo de corrente elétrica, eu preciso de um caminho fechado. Ela vai ter que sair de um lado, dar a volta no circuito inteiro e entrar no outro, fazer um círculo ali, né? Um ciclo fechado, um circuito fechado, um caminho fechado para poder funcionar. Então, aqui, ó, nós vamos diferenciar o circuito aberto, que é esse que nós vamos falar agora. Um circuito é chamado de aberto ou incompleto se houver interrupção no circuito que impeça a corrente de completar o seu percurso. Então aqui, pessoal, olha só, com a chave aberta, a lâmpada não vai acender. Tá vendo? O nosso circuito está aberto. Vamos lá no simulador para ver isso acontecendo? Aqui, ó. Tirei essa parte do circuito. Eu vou ter diferença de potencial elétrico. Se eu pegar o meu multímetro e fizer a medição, eu tenho os 5 volts aqui. Eu tenho a carga do circuito, mas ele está aberto. Então eu não vou ter fluxo de corrente, ele não vai estar funcionando. Tá certo? E aqui eu tenho o circuito fechado. Um circuito fechado ou completo consiste num percurso sem interrupção para a corrente.
saindo da fonte de tensão, passando pela carga e voltando para a fonte. Então, se eu tenho o circuito fechado, igual é o caso desse aqui, olha, eu não tenho interrupção, eu tenho um caminho inteiro para a corrente circular. Aqui o que eu fiz foi fechar um curto, que eu pulei a carga. Aqui, ó, tem um caminho inteiro, ó. Saiu aqui a corrente, circulou, passou pela carga, voltou para a fonte. Aqui eu tenho um circuito fechado, ele vai funcionar perfeitamente, tá?